Vamos falar da palavra do Senhor? Hoje eu quero falar da palavra do Senhor num tema muito importante. Eu estava aqui, quando eu cheguei aqui, eu vim orar um pouquinho, mas foi um pouquinho mesmo, uma purguinha. E aquilo veio no meu coração. Eu quero falar de primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12. Eu quero começar no capítulo 12, eu quero falar do versículo 1. Amém? Amém. E eu quero que você abra a palavra do Senhor para a gente falar nessa noite de bênção, nessa noite de graça, noite abençoada. Aleluia. Nós vamos falar da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Senhor, que o Espírito Santo dá. Versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só, e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existe maneira diferente de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um qualquer prova da esperança do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem da sabedoria. No seu aí está a palavra da sabedoria. E para outro, o mesmo Espírito dá a mensagem da ciência. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé. Para outra, o poder de curar. Uma pessoa recebe o dom, pode para fazer milagres, e outros recebem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os dons que vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de diferenciar o que essa língua quer dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Amém? Amém. Podeis assentar. Senhor, é nesta noite que eu venho me colocar na tua presença. É nesta noite que teu Espírito fala sobre mim, meu Deus. E que eu possa falar ao teu povo nesta noite, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Amados, nós temos uma palavra muito interessante, que a Bíblia falando daquele que a escreveu. A Bíblia falando daquele que conhece o que está por trás das Escrituras. Nós lemos as Escrituras. Quando nós lemos um combate, nós lemos uma cura, nós lemos sobre uma libertação, nós lemos sobre um pecado. Nós não sabemos o fato por trás, como aconteceu, o porquê aconteceu, na hora que aconteceu, no momento que aconteceu, como estava o vento acontecendo,
mas o Espírito Santo estava lá no momento que estava sendo acontecido, o porquê aconteceu, como o vento estava soprando, se era cedo, se era de tarde, as pessoas que estavam lá, como as pessoas estavam, como estava vestido, o que estava falando, o que estava comendo, o que tinha comido, o que ia comer, para onde ir, de onde vir. Nós estamos falando do Criador. Nós estamos falando daquele que conhece e é conhecido, daquele que faz e continua fazendo. Nós estamos falando do Espírito Santo de Deus e nós estamos falando da promessa que Ele faz e no que Ele dá. E Ele começa a nos falar que nós não precisamos, meus queridos, meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons. Dos dons de quem? Do Espírito Santo. Nós não precisamos pensar que nós somos fortes porque nós nascemos fortes. Não, nós somos fortes porque o Espírito Santo nos faz forte. Nós somos sábios porque o Espírito Santo nos faz sábio. E ele começa a nos falar que ele começa a separar as pessoas para receber aquilo que é dele. Ele não vai dando o seu dom a qualquer um que pede, não. Senhor, eu quero o dom de profetizar. Aquela pessoa não veio chamado para receber um dom de profecia, um dom de profetizar. Ele disse assim que existe tipos diferentes de dons espirituais. Existem tipos diferentes de dons. Assim como existe tipos diferentes de pessoas, tipos diferentes de capacidade, tipos diferentes de emoção. Tem pessoas que são emocionantes, não é? Ele não pode ver cair um palito de força no chão que ele começa a chorar. Ele não pode ver cair um passarinho do telhado que ele começa a rir. Ele não pode ver um caos contado que ele se impressiona, ele não dorme de noite. Então tem pessoas que são diferentes o seu modo de ser e o Espírito Santo dá a ele diferente modo de agir. Cada um na sua totalidade. E ele diz aqui, mas é o mesmo, mas é um só, o mesmo Espírito quem dá esses dons. Pastor, o mesmo Espírito Santo que dá o dom lá na igreja do fulano dá aqui? Sim. O mesmo Espírito Santo que está operando agora na China está operando aqui? Sim. O mesmo Espírito Santo que está lá no Nordeste operando hoje está operando aqui? Sim. Pastor, se eu sair daqui e for lá para os Estados Unidos e se o Espírito Santo me deu o dom de profetizar, lá também ele vai me usar de profecia? Sim. Então quer dizer, pastor, que eu sou um profeta, você é usado como um profeta. E ele começa a nos falar a respeito desses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor quem servimos é o mesmo. Quando nós começamos a olhar igrejas, começamos a olhar pessoas, tem gente que louva o Senhor no pandeiro, não é? Ele está louvando o Senhor? Sim. Tem gente que louva o Senhor com flauta. Ele está louvando o Senhor? Sim. Tem gente que louva o Senhor, ele chega e senta na cadeira na igreja e ele não fala nada. Ele está louvando o Senhor? Sim. Deus deu ele um dom que é difícil. O dom de adoração. Só vem na igreja para adorar. Ele é um adorador. Se você tirar ele do banco que ele está, colocando no banco lá atrás, a igreja se esfria. Por quê? Porque Deus colocou aquela pessoa para ser adorador. Quando nós vemos que você chega num lugar e a pessoa olha para você e começa a profetizar para você, aquela pessoa tem um espírito de profeta. Aquela pessoa recebeu o dom de profecias. E nós deveremos entender que nós deveremos estar ocupando, presta atenção, nós precisamos de estar ocupando essas posições.
Nós precisamos estar ocupando essas posições. Nós precisamos estar exercendo esses cargos que o Espírito Santo promete para nós. Nós precisamos de estar oferecendo a nossa adoração para que há diferentes habilidades para realizar o trabalho. Há diferentes habilidades. Mas a irmã estava conversando sobre essas habilidades, né, irmã? Sobre habilidade. A irmã tem habilidade. A irmã tem habilidade. O Chiquinho tem habilidade. O Carlos tem habilidade. Por quê? Porque não somos nós quem vamos fazer. É o Espírito Santo. E eu quero chegar no ponto aonde eu vou chegar, mas te explicando a você que existe função para você dentro do ministério. Existe função para cada um de nós dentro do ministério. Mas para isso precisamos de nós estarmos na dispensação do Espírito. Para isso precisamos de nós sermos voluntários. Toda pessoa, quando completa, todo homem, vamos dizer assim, quando completa 18 anos, é obrigado, no ano que ele completa 18, vamos dizer, é obrigado a estar no serviço do exército, não é? Não é obrigado? É obrigatório. Para quê? Para ele se colocar à disposição para descobrir aquilo que ele quer. Muitos entram lá e sai de lá um coronel, só sai enquanto aposenta, ele segue carreira. Também na obra de Deus é assim. Muitos chegam e seguem carreira, chama despontar. Ele começa a despontar, ele começa a arrancar na frente, ele começa a entrar aí na frente, mas não é ele que está indo não, é o Espírito de Deus quem o está levando. Para isso nós precisamos estar na brecha. Sabe o que é estar na brecha? Antigamente, os guerreiros ficavam em cima dos palácios e tinha um muro alto e de distância em distância o muro tinha um buraco de cima e embaixo. O muro chegava e no meio dos dois muros tinha um buraco. Para quê? Para os atiradores chegar ali com a flecha e atirar naquele buraco. Aí os inimigos miravam nos buracos. Para quê? Para não deixar os atiradores passar de um lugar para o outro. E uma tropa ia lá por trás para entrar por trás do palácio. E a tropa precisava de ir lá para combater. Se eles passassem, eles morriam, porque tinha gente mirando no buraco, mirando na brecha. Entendeu? Entendi. O voluntário, o que ele fazia? Ele ia lá e colocava o seu corpo na brecha. Aqui é a brecha, tá vendo? Ele colocava o seu corpo na brecha. Quando os atiradores atiravam nele, passava 100 homens por trás dele. Entenderam? Ele dava a vida para passar os 100 homens lá por trás. Isso aí chama estar na brecha. O Espírito Santo procura pessoas que estão na brecha para entregar esses dons espirituais, dom da ciência da palavra, palavra da sabedoria e palavra da ciência. O Senhor está procurando gente que esteja aqui em cima do altar, esteja lá fora ministrando a palavra. A palavra de dom de cura. As igrejas, existe pessoa nas igrejas, nos hospitais, nos manicômios, na cadeia, estão doentes de carne mesmo, estão doentes. E o Senhor quer nos usar com um dom de cura. E nós estamos aí, Senhor, me usa, mas eu não me coloco na brecha. Para colocar na brecha, você vai ter perca. Aquele homem que se colocava na brecha, ele morria, ele perdia a vida.
mas ele ganhava destaque, ele ganhava nome. Lá no quartel, lá eu não sei, provavelmente tinha uma estátua dele, ou tinha um mural com os nomes dos heróis que morreram no combate do seu país. Se você for procurar nos livros, existem pessoas que estão lá com os nomes que foram para a guerra e morreram a serviço do seu país. O Espírito Santo procura pessoas que queiram morrer para o mundo, queiram morrer para as suas vidas, queiram morrer para o seu bem-estar e queiram estar na brecha para que ele possa usar no dom da cura. O Senhor fala que existe tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só, o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Então, nós deveremos entender que o nosso Deus está procurando pessoas que se colocam. Pastor, a Bíblia fala que para uns, para o dom de todos, para o bem de todos, Deus dá a cada um igual prova. Você que tem o dom de profecia, você que tem o dom de línguas, você que tem o dom de segmento de língua, de seguir língua, você que tem o dom de cura, você que vem para a igreja e se assenta aqui, a prova é uma só. Nós precisamos entrar na presença de Deus, nós precisamos de colocar nossas vidas à disposição de Deus. Diz aqui ainda, para uma pessoa, o Espírito Santo dá a mensagem da sabedoria, a palavra da sabedoria. Gente, eu não sou sábio, não. Eu não tenho sabedoria em mim, não. Se tirar de mim o Espírito Santo, sobra um caco, sobra um tijolo, sobra uma pedra, sobra um poste, sobra uma estaca. Se tirar de mim o Espírito Santo, acaba tudo. Eu não tenho sabedoria não, gente. Não tenho não. Mas é porque eu me coloco na brecha. Eu tiro de mim para doar a Ele. Logicamente que nós somos pais, somos mães, não é isso? Somos filhos. Então nós temos pai, nós temos mãe, nós temos filhos. Vocês têm esposo, o esposo tem esposa, a esposa tem filho para cuidar. Sim, existe um mundo que você vive, que você não pode deixar ele. Mas existe um mundo paralelo a ele que você pode fazer os dois de uma vez. Você pode cuidar da sua família e o Espírito Santo cuidar de você. Tem coisas que você pode deixar de fazer. Pastor, mas eu não venho na oração de noite porque eu tenho que fazer uma janta. Tá, você faz janta quantos dias? Eu tenho certeza que sobra tempo de você fazer a janta mais cedo. Eu costumo falar uma coisa também, você jantar uma hora mais tarde também não morre de fome, não. Quando nós era criança aqui em Formiga, nós passou muita fome. Nós não morremos. Aí o Chiquinho fez parte da nossa família muito cedo, praticamente, nós era jovens. Chiquinho me matou nessa fome, ó. Muito tempo. Eu vestia a roupa que ele me dava.
calçava sapato que dá. Nós moramos em casa, aqui em Formiga, não tinha energia elétrica, era privada seca. Mas o Espírito Santo, ele tinha um propósito em nossas vidas, e nós atuamos aquilo que ele nos deu, agora nós atuamos para ele. Glória a Deus. E ele procura adorador, ele procura quem está disposto. Quem está disposto a receber? Quem está disposto a receber é o dom da palavra da sabedoria. Quem está disposto? E diz aqui, e para outros, o mesmo Espírito dá a mensagem do conhecimento. A mensagem do conhecimento. A palavra do conhecimento. Quem quer? Pastor, eu quero. Não pede para mim, pede para ele. Não adianta ele te oferecer se você não quer. É por isso que chega gente na igreja. Ele chega hoje, daqui 2 meses, 3 meses, ele está aqui no altar da igreja, foi batizado no Espírito Santo, ele já foi batizado nas águas, ele é batizado no Espírito Santo primeiro que ser batizado nas águas, ele já está aqui pregando, a moça já está aqui louvando, o menino já está aqui pregando a palavra, já está anunciando, o camarada já é diácono com 6 meses, pastor, peraí, mas eu estou aqui tem 10 anos, e a pessoa chegou ontem, chegou tem 2 meses, e ele, não. Eu não. Ele se colocou na brecha. Ele não olhou para a vida dele, ele olhou para a vida de quem precisava. Ele olhou para a vida de quem precisava atravessar, quem estava lá atrás precisava de atravessar. Ele olhou para a vida de quem precisava de atravessar para salvar quem ia ser morto. Ele se colocou na brecha. E quando eu coloco na brecha, o Espírito Santo vai me atingir com a palavra da ciência, com a palavra da sabedoria. E ele diz aqui, ó, para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé. Pastor, mas fé todo mundo tem. Tem não. Não. Tem não. Ah, pastor, eu tenho fé, tem? Então profetiza. Esse camarada está doente aí, fala com ele que daqui 3 dias, 4 dias, Deus vai levantar da cama, vai tirar daí. Fé é uma coisa muito forte. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Você não está vendo, e você acreditar que vai acontecer. Nós estávamos num determinado ministério, e a gente ia fazer uma festa na igreja. Nós marcamos uma festa 3 meses, nós temos no mês de outubro. Mês de outubro geralmente é mês que chove, vocês sabem disso. Quando um dia, passou uns 15 dias, chega um lá na igreja, sempre tem um pé de bode, vocês sabem disso. Toda igreja, todo ministério, todo lugar tem o crente e o não crente. No meio de uma panela só. E ele chegou para mim e disse, pastor, o senhor marcou, eu não era pastor na época, eu era presbítero. Presbítero, o senhor marcou lá a festa. E se estiver chovendo? Eu olhei para ele e falei, não vai estar chovendo. E nós fomos, nós arrumamos um caminhão emprestado. A irmã lá, que Deus já até levou ela não quis dar água para nós. Nós levamos, pegamos um caminhão emprestado, levamos, eu tenho as fotos na minha casa. Levamos um tambor de água, levamos um frísio, levamos uns 20 litros de perto de 2 litros de água para beber. A irmã que nós ia dormir na casa dela, lá na roça, ela não foi para nós não ir para a casa dela dormir lá. Nós dormimos na igreja, na igrejinha. Quando foi de madrugada, a gente tinha feito as trempas no chão, tinha feito a barraca. Quando foi de madrugada, começou a ventar e eu acordei assim preocupado. E o Senhor disse no meu coração: não vai cair uma gota de água enquanto você estiver aqui.
E nós fizemos a festa, fizemos o almoço no outro dia, foi 143 pessoas adultos, lá na roça, só adulto foi 143 pessoas. Fizemos o almoço, né? Arrumamos tudo, o pessoal veio embora, nós arrumamos tudo, pôr dentro do caminhão, descarregamos aqui e ainda fomos para a igreja. Isso aí é se colocar na brecha. Pastor, como que o senhor chegou a pastor? O senhor comprou alguém? Não. Não comprei ninguém, não. Cheguei fazendo o que o Espírito Santo via que eu estava na brecha e me atingia com o oportunidade. E diz que aqui, para um, ele dá fé. E para outro, dá o poder de curar. Ele dá o poder de curar. Eu já contei isso aqui e conto de novo. Um amigo meu estava lá no hospital. Ele tinha feito uma cirurgia e 15 dias depois ele não saiu do hospital, não. Fez a primeira e estava lá. E ele fez a outra e estava vomitando bilis. Para quem sabe, o bilis é o filho. Não pode vomitar, porque se você vomitar o bilis, você morre. Ele estava com a sonda para tirar o bilis. E eu disse para ele, olha, se você se entregar a sua vida para Jesus, deixar Jesus entrar no seu coração e não deixar ele sair. Hoje é terça-feira, 12:30. Estou aqui 12:30. Hoje não conta, mas amanhã, quarta-feira, vai ser um dia. Depois da manhã, quinta-feira, vai ser 2 dias. Sexta-feira, até 2 horas da tarde, Deus te tira você daqui. Quando deu 10 para as 2 na sexta-feira, né? Ele ligou e disse assim, estou em casa. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Deus dá o poder de curar. Oh, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas antes, ele deu a fé. E nós devemos entender que o mesmo Deus que opera, mas eu tinha que estar na brecha, eu tive que sair da minha casa, pegar a minha moto e ir lá no hospital, porque o hospital não vinha na minha casa. E aí nós vamos entender que eu preciso estar na brecha. Quem dá isso? O mesmo Espírito Santo. Pastor, ele pode dar isso para mim? Pode. Pode dar para você. Nós precisamos de querer, nós precisamos de entender que nós precisamos de querer, nós precisamos de oferecer nossas vidas para Ele. E não duvidar. Ele diz aqui, uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres. Pastor, que tipo de milagre? Teve uma vez, há muitos anos atrás, a gente estava numa vigília lá na Igreja Batista. A Igreja Batista era lá, se não me engano, foi nesse dia, era lá de cima ainda da linha de ferro. Quando nós estávamos numa vigília, um culto de vigília, veio aquele cheiro de dentista. Já viu quando você vai no dentista? E naquela noite, a irmã depois abria a boca e mostrava para nós, Deus restaurou. Todos os dentes dela não tinham. Gente, aquelas bituração o homem não fazia. Se você perguntar ao pastor Alvim, que é um grande homem de Deus, que eu tive o prazer de conhecer, tive o prazer no ano de 93, mais ou menos no mês de maio, aceitei Jesus e fui para lá, fiquei 10 anos lá, fui a presbítero lá, pastor Alvim Sudar da Silva. Na época o Edilson, o pastor Edilson era diácono, foi ele que me ganhou para Jesus. Provavelmente eles lembram disso. Milagres. Você pode estar sentado aqui, ó, e quem está do teu lado recebeu um milagre, porque você está do lado dele, porque Deus te deu esse dom. Mas para isso nós precisamos de estar na brecha. O grande segredo é a brecha.
segredo. E outro recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. E ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons de verem, os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele, de segmento de língua. Vocês sabiam que dentro da igreja, muitas vezes a pessoa chega endemoniada e o demônio vem a posse daquela pessoa e começa a falar em mistério, sabia disso? E você fica amém, 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 amém? Sabia disso? Ele vai para o seu lado, te põe a mão, te abençoa, amém, amém. Não. Então você tem, Deus te dá, o Espírito Santo dá o discernimento para você diferenciar a língua do demônio e a língua dos anjos. Mas para isso você precisa estar na brecha. Na brecha. A brecha é a chave para esse sucesso. Glória a Deus. Glória a Deus. E disse mais aqui ainda. E disse mais ainda. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Também a pessoa está falando em língua estranha aqui, e Deus te dá a revelação, ele fala em língua estranha e você interpreta na sua língua e fala para a igreja na sua língua. O Espírito Santo é quem escreveu isso, gente. O Espírito Santo é quem usou pessoas. Escreve um livro, 400 anos depois vai começar a escrever o outro, ou vai continuar o outro. Mas para isso nós precisamos de estar na brecha. Precisamos de estar sempre à disposição de Deus. Porém, é um só, o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Então eu tenho que preocupar com pedir: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor precisa de mim? Eu falo uma coisa: tem pessoas que foi chamado para cuidar da casa do Senhor. Tem pessoas que foi chamado para adorar. Tem pessoas que foi chamado para ser líder. Pastor, por que ele foi chamado para ser líder? Porque quando fala, vamos fazer, ele é o primeiro. Ele não tem medo. Ele não tem medo, ele não tem preguiça. Ele é uma pessoa diferente. Mas toda hora que você procura, ele está na brecha. Eu preciso de um para pregar. Estou aqui, pastor. Eu preciso de um para dirigir o culto. Estou aqui, pastor. Eu preciso de um para lavar o banheiro. Estou aqui, pastor. Nós, lá na Igreja Batista, eu falo da Igreja Batista, que é uma igreja que eu conheci. São homens de Deus que estão ali. Esse vídeo que eu estou dessa pregação vai lá para o YouTube. Eu quero te dizer para você, Igreja Batista eu conheci pastor Alvin, pastor Demir Gomide, pastor Edinaura. Eu fui muito para os montes com o pastor Edinaura. Nós é a equipe, pastor Demir, pastor Edinaura, pastor Emerson. Falo porque eu conheço. Nós começou a fazer encontro lá nos Rodrigues, lá no grupo dos Rodrigues. Eu tenho, vai estar na minha casa, mas está na minha casa, eu tenho uma foto desse encontro.
A gente ia, a nossa escala era limpar banheiro. Nós que era obreiro. Aqui agora que eu estou dando oportunidade para a dona Isabel para limpar a igreja. Eu não gosto de ninguém limpa, não, eu gosto de limpar a igreja. Sabe por quê? Porque é uma honra você limpar a igreja. Porque quando eu estou limpando a igreja, eu estou na brecha. O Senhor, o Espírito Santo, Ele procura as pessoas voluntárias que querem fazer. Pastor, eu quero ser batizado do Espírito Santo para fazer o quê? Para fazer o quê? Para ficar no banco? Pastor, eu quero dom de cura para fazer o quê? Você está na brecha? Pastor, não, eu estou fazendo o seguinte, eu anuncio, eu estou anunciando, eu anuncio. Eu chego aqui, pastor, eu chego na igreja 7 horas, eu dobro meu joelho, eu vou orar. Se tem oração na sexta, eu venho. Pastor, eu estou aqui, eu não dou muita conta não, mas se precisar que eu fique aqui no altar, aqui, só para aumentar isso aqui, ó, esse botãozinho aqui, aumentar na hora que você falar assim, ó, aumenta. Eu estou aqui, pastor. Você não precisa estar dentro do fogo, se você estiver perto do fogo, você está quentinho. E Deus procura quem está na brecha. Pastor, eu quero um dom de segmento de espírito, para quê? Nós costumávamos a falar uma coisa, que crente de banco, você sabe o que é crente de banco? Não é? Prego e verniz. Prego e verniz é crente de banco. A igreja tem que sair para fora. Vamos orar, vamos orar. Vamos para o monte. O monte está aqui, gente. Pertinho. Se a gente sair daqui 7 horas da noite, de a pé devagarzinho, 7h15 nós estamos no monte. Oramos meia hora. 8 horas nós estamos aqui de volta. Pastor, não vou lá para orar meia hora, você tem que estar na brecha. Aquele caboclo que ficava na brecha, ele não ficava na brecha mais do que 3 a 4 minutos, não. Ele já tinha cortado ele tudo na lança, na espada, na flecha. Mas era o momento do qual ele servia ao país dele. Muitas vezes nós queremos do Espírito Santo, mas nós não queremos doar para o Espírito Santo. Nós queremos a oportunidade, aonde tem muita gente, para que nós chegamos e tiramos a selfie. Aí atrás de nós cheio de gente, a igreja cheia, aquelas cadeiras bonitas, né? Aqueles pessoal tocando aqueles instrumentos, que a coisa mais bonita, aquele violoncelo, né? Que tem daquele tamanho, tom, 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 tom. Aquilo é bonito, é uma coisa bonita. Nós queremos ir para a igreja onde o telão é 4 metros. Mas quando nos chamam para fazer a obra numa igrejinha pequena, que tem 4 cadeiras, e as pessoas ainda dizem, eu não vou porque as cadeiras são ruins, eu vou sentar e vou rasgar meu vestido de seda. Eu vou amarrotar o meu terno de linho. O Espírito Santo procura a pessoa que esteja na brecha para fazer o que ele dá oportunidade, o que tem de oportunidade para fazer. E eu pergunto a você, o que você pede para ele? E o que você está disposto a dar para ele? Você está disposto a levantar de manhã? Não. A pastora não tem que levantar, e esse frio? Coloca o cobertor na cabeça, joelha beirando na cama, joelha beirando no sofá. E o dia que ela passou, mas tem dia que eu estou cansado. O dia que você estiver cansado mesmo, acaba de jantar, escova o dente e bebe a água, diz o Espírito Santo. Vou deitar agora, amanhã eu só me acordo 9 horas da manhã. E dorme e descansa. Porque a hora que você levantar e dizer, Senhor, eu estou aqui. Você está pronto? Vai estar na brecha e segurar o inimigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé.